Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre o Ficções do Jorge Luiz Borges. Esse daqui foi um livro que eu li o ano passado para minha meta literária e que eu acabei não fazendo vídeo, mas como eu disse para vocês em uns vídeos aí para trás, aqui está então, vamos falar um pouquinho desse livro. Provavelmente esse vai ser um vídeo difícil de ser feito, por três motivos. O primeiro deles é porque esse é um livro de que eu gosto muito e é sempre muito difícil a gente falar, pelo menos é muito difícil para mim, falar de uma maneira um pouco mais criteriosa de algo que eu goste muito. E é por isso justamente que eu evito falar muito, por exemplo, da Clarice Lispector aqui, não é? Porque ou eu vou incorrer no erro de não ser nem um pouco crítico, ou eu vou incorrer no erro que para mim é mais grave ainda se tratando de um vídeo para o YouTube, que é o erro de ser demasiadamente técnico, não é? Então é por isso que eu sempre evito falar dela e é por isso que falar desse livro vai ser um pouco difícil para mim. Esse é o primeiro dos motivos. O segundo dos motivos é justamente por conta da complexidade desse livro. Se fosse para eu fazer um vídeo que me contentasse sobre o Ficções, eu teria que fazer um vídeo, sei lá, de 5 horas, ou então eu teria que fazer um vídeo para cada 2 ou 3 contos para poder dar conta de falar de tudo aquilo que é possível falar segundo as minhas leituras, porque claro, eu não tenho uma leitura absoluta dos textos, né? Mas enfim, então, justamente por conta disso, eu escolhi um número reduzido de contos para que eu possa falar um pouco mais de aprofundamento de alguns desses contos, e ainda assim eu tenho certeza que eu não vou conseguir chegar no lugar onde eu gostaria. E justamente por conta disso, eu já sei que esse daqui vai ser um vídeo longo. E o terceiro motivo que me leva a crer que esse vai ser um vídeo difícil de ser feito é porque faz muito tempo, né, que eu li o livro como um todo, e daí agora o que eu fiz foi reler algumas das minhas anotações, algumas das minhas marcações, olhar ali o que eu tinha pensado dos textos conforme eu fui lendo, que eu sempre anoto, e daí então eu organizei o pensamento para poder vir aqui falar um pouquinho com vocês nesse vídeo. Enfim, esse daqui então é um livro lançado pela primeira vez em 1944, e ele é composto então por duas partes. A primeira parte foi lançada de maneira independente em 1941 e se chama lá O Jardim das Veredas que se Bifurcam. Tem, além do prólogo, 7 textos. E a segunda parte, que se chama Artifícios, foi colocada junto do Jardim de Veredas que se Bifurcam para que houvesse a publicação aqui então do Ficções. E essa segunda parte conta então com um prólogo e mais 9 textos. Mas enfim, eu não vou seguir aqui a ordem em que esses textos foram dispostos aqui no livro, porque eu quero fazer uma coisa diferente. Eu quero correr um pouquinho com esses primeiros textos que eu vou comentar com vocês e me dedicar de uma maneira um pouco mais aprofundada, ou tão aprofundada quanto é possível, em um vídeo curto, né, ou curto segundo os meus parâmetros, para não, enfim, porque assim eu acho que vai ficar melhor eu organizar bem o vídeo, porque senão vai ficar uma bagunça desgraçada. Enfim, e o primeiro conto que eu gostaria de comentar com vocês é um conto da segunda parte do livro e que se chama O Milagre Secreto, que é o conto então que a gente entra em contato com a história de um escritor judeu que foi condenado à morte durante o período nazista, né? Ele foi condenado a morrer em um dia de março de 1939. Muito bem. E o conto, no conto a gente acompanha então a angústia desse sujeito diante do fato de saber que ele vai morrer dali a tanto tempo, não é? E esse é um conto que eu acho interessante porque esse é um conto em que o Borges ele vai tratar da questão do tempo, que é uma das questões que é muito que são muito caras ao Borges. O Borges ele tinha algumas obsessões literárias e filosóficas que ele perseguia com certa frequência, e a questão do tempo é uma delas. No caso desse conto, ele vai falar da anulação do tempo, ou do cancelamento do tempo, ou de como seria possível parar o tempo. Não é por quê? Porque esse escritor judeu, conforme ele vai refletindo ali sobre a sua vida e tal, nesse curto período que lhe resta, ele chega à conclusão de que ele não vai conseguir escrever
a sua obra máxima, aquela obra que seria a obra mais importante de sua carreira, porque ele começa a perceber que ele tem uma carreira bem medíocre, né? E daí ele acaba pedindo a Deus para que ele tivesse um ano a mais, para que algum milagre acontecesse, para que ele conseguisse ficar um ano a mais para poder terminar então esse seu opus magnum. E esse milagre acaba de fato acontecendo, né? E tem a ver com essa questão da anulação do tempo e tal. Você vai ter que ler o conto para saber o que acontece. Enfim, esse é um conto de que eu gosto muito também. Não vou ficar me alongando muito nele para não dar spoiler. E porque, né, como eu disse para vocês, eu vou tentar correr um pouquinho nessa primeira parte do vídeo, digamos assim. Outro conto de que eu gosto muito também da segunda parte é um conto chamado A Morte e a Bússola, que é uma história de detetive, só que é uma história de detetive escrita pelo Borges, não é? Então, o que o Borges faz aqui é subverter todos aqueles elementos clássicos do gênero de histórias detetivescas. E quando eu estou falando de elementos clássicos, eu estou me referindo àqueles elementos que foram fixados pelo Poe. Não é? Lá na obra dele, existe uma série de elementos que se tornaram frequentes dentro da história de detetives. E é engraçado porque o Borges ele já indica esse diálogo com a obra do Poe, porque logo no início do conto ele já cita um texto do Poe chamado A Carta Roubada ou algo do tipo. Mas enfim. E esse conto é um conto que vai falar então da história desse detetive que tem um crime feito sob encomenda para ele. A pessoa que arquitetou o crime, arquitetou da maneira com que o fez, porque sabia que esse detetive seria a única pessoa que conseguiria desvendar todos esses mistérios. E daí quando você vai chegando no fim do conto, você vai começando a perceber o porquê que essa pessoa fez esse crime justamente para poder pegar esse detetive, para poder armar essa armadilha, enfim. Outro conto também dessa segunda parte, de que eu gosto muito, é o Três Versões de Judas. Talvez esse seja desses três primeiros contos que eu estou comentando com vocês, talvez esse seja o meu preferido, que vai falar então, ele é um conto estruturado como se fosse uma resenha, não é? Então ele tem nota, isso é uma coisa bem frequente na obra do Borges, então ele tem nota de rodapé, ele tem um ar muito mais acadêmico do que os anteriores, e ele vai ser um conto que vai se debruçar sobre a obra de um autor que criou três teses diferentes sobre a vida do Judas Iscariotes. Né? Então, na primeira dessas teses, e perceba que isso é uma coisa que dá a esse conto um ar meio que. Um ar meio. Não sei, de heresia, talvez seja essa a palavra. Não é essa, mas enfim, vamos usar essa. Mas enfim, a primeira dessas teses levantadas por esse autor aqui que o Borges vai resenhar, não é? É a de que Judas traiu Jesus porque, ou melhor dizendo, que Judas cometeu a traição porque Jesus mandou, né? Então Judas ele foi ali usado por Jesus para que ele pudesse, enfim, para que o plano de Deus se executasse. A segunda dessas teses sobre Judas é justamente de que ele pecou porque ele abriu mão da salvação em nome da glória de Deus. Porque não sei se você sabe, mas Judas, depois que entrega Jesus, ele vai lá e teoricamente se matou. Pois bem, então essa ideia de que ele fez isso, a segunda tese defendida por esse autor que o Borges resenha aqui, é de que Judas fez isso para que ele abriu mão de toda a glória do paraíso para que o plano de Deus se executasse. E a terceira e última dessas versões diz que na verdade Judas é que era Deus e não Jesus, porque Judas era muito mais falho, era muito mais humano do que Jesus, então faria muito mais sentido que Deus se colocasse na terra como um ser mesquinho, como um ser traidor, do que como um ser tão glorioso quanto era Jesus. E o conto ele vai se desenvolvendo em cima dessas três proposições aí apresentadas por esse autor que o Borges está resenhando pra gente nesse conto. E o outro conto que também é dessa segunda parte que eu gostaria de comentar com vocês é o Funes o Memorioso, que é o meu conto preferido dessa segunda parte, que vai falar então, é um conto que segundo o próprio Borges aqui, é uma alegoria da insônia, e que vai falar então da história desse rapaz chamado Funes, que um belo dia sofre um acidente, e depois que ele sofre esse acidente,
ele passa a se lembrar de tudo, ele não consegue mais esquecer de nada. E o que a gente vai acompanhando a partir de então é as consequências dessa memória absurdamente extensa, não é? Para esse personagem. O que acontece com ele a partir desse momento? E talvez a consequência mais imediata dessa falta, dessa onipresença da memória seja justamente o fato de que quem não se esquece das coisas não é capaz jamais de abstrair o suficiente para categorizar. O que significa isso? Significa que a partir do momento em que você não se esquece das coisas, você vai se tornando incapaz de pensar sobre as coisas, porque pensar envolve, em grande medida, o esquecimento. Tanto que aqui, logo no fim do conto, o Borges diz o seguinte, isso na minha edição está na página 108. Suspeito, contudo, que o Funes não fosse muito capaz de pensar. Pensar é esquecer diferenças, é generalizar e abstrair. E daí ele diz isso justamente porque algumas páginas anteriores, aqui na página 107, na verdade, o narrador diz o seguinte sobre o Funes. Era quase incapaz de ideias gerais e platônicas. Não só lhe custava compreender que o símbolo genérico cachorro abrangesse tantos indivíduos díspares, de diversos tamanhos e diversas formas, mas incomodava-o também que o cachorro das 3 horas e 14 minutos, visto de perfil, tivesse o mesmo nome que o cachorro das 3 e 15 visto de frente. Ou seja, o Funes, a memória dele era tão boa que ele conseguia perceber que eu chamar esse copo d'água agora não é a mesma coisa de eu chamar esse copo d'água daqui a 2 minutos. E o conto ele se desenvolve a partir dessas percepções desse personagem. Enfim, então esses são os contos que eu gostaria de comentar com vocês sobre essa que estão contidos aqui nessa segunda parte. Agora vamos aos contos da primeira parte, que são os meus contos preferidos do livro e que são os contos que, na minha opinião, são que são contos que demandam um pouco mais de mim aqui enquanto, enfim, pessoa que está comentando eles. Então, para seguir esses meus comentários, eu vou falar um pouquinho do primeiro conto, do conto que abre o livro, que é o Tlon Uqbar Orbis Tertius, que na minha opinião é o conto central dentro da obra do Borges, porque você lendo este conto, você consegue enxergar uma série de influências desse texto, ou da filosofia defendida pelo Borges nesse texto, em vários dos outros contos, ensaios e poemas que o Borges foi criando ao longo de toda a sua carreira. Esse daqui é um texto que ele é construído como se fosse um ensaio, e ele é um texto que tenta mostrar ao leitor que o mundo segundo aqui a ficção que o Borges cria, que o mundo é uma projeção da mente humana. E daí então, eu sugiro que você, quando você for, enfim, você pode passar sem ler esse sujeito. Mas eu acho que é interessante, se você conhece a filosofia do Berkeley, que é aquele filósofo, se não me engano, irlandês, que funda o idealismo, eu acho que é interessante você conhecer pelo menos um pouquinho da filosofia do Berkeley, para que você possa entender um pouquinho melhor das proposições que o Borges defende aqui dentro do Tlon Uqbar Orbis Tertius. Porque esse é um texto em que o Borges vai tratar da ficcionalidade do conhecimento humano. Por quê? Porque a realidade é muito maior do que aquilo que nós conseguimos depreender, dada a limitação da nossa condição enquanto homem. Então, como nós não conseguimos entender o mundo, nós limitamos o mundo àquilo que nós podemos depreender dele. Então, como a realidade é muito extensa, nós precisamos dividir a realidade em várias categorias para que assim a gente possa ter a ilusão de que nós conhecemos a realidade. Isso porque o nosso saber sobre o mundo não é completo. Por quê? Porque a nossa mente é capaz de imaginar as coisas, mas não é capaz de atestar as coisas que nós imaginamos. Então o mundo só é possível, ou melhor dizendo, a minha percepção do mundo só é possível porque eu
sou capaz de imaginar as coisas. Então, o meu contato, esse copo só existe para mim porque eu sou capaz de entrar em contato, às vezes até mesmo físico, com este copo. Enfim, é uma loucura, mas vamos tentar explicar como que isso acontece no conto. Ah, e uma coisa interessante aqui. Como que nós fazemos então para poder ter essa ilusão de que nós conhecemos o mundo? Nós construímos uma série de discursos sobre a realidade. O discurso sociológico, o discurso antropológico, o discurso filosófico, o discurso histórico e, segundo Borges, se esses discursos são discursos construídos, eles são tão ficcionais quanto a ficção, não é? Então a história é tão ficcional quanto aqui, sei lá, o Orlando da Virginia Woolf. Enfim, e como é que nós fazemos então para organizar esses vários discursos que nós construímos ao longo do tempo sobre a realidade? Nós organizamos esses discursos por meio do conhecimento enciclopédico. E é justamente disso que vai tratar o Borges aqui nesse texto. Então o texto ele vai começar com o Borges e o Borges real, digamos assim, e o Bioy Casares, que é outro escritor que também é um escritor real. Eles dois estão conversando quando o Bioy acaba citando ao Borges um verbete de uma enciclopédia que tratava de um lugar chamado Uqbar. E daí é engraçado porque o Borges nunca ouviu falar desse lugar e acaba acreditando que esse país é um país que não existe na realidade, que é um país que só existe na ficção. E daí então a primeira parte do conto se desenvolve na busca desse narrador chamado Borges por mais informações e a frustração dele por não encontrar mais informações sobre esse país chamado Uqbar. Há então um salto temporal e depois desse salto temporal o Borges ele acaba consultando uma enciclopédia e nessa enciclopédia há um verbete onde consta o nome de um planeta chamado Tlon. E esse planeta chamado Tlon havia sido citado naquele primeiro verbete sobre aquele país chamado Uqbar. E esse planeta chamado Tlon, conforme se é que essa existência é física e não também fruto da nossa imaginação. Mas se descobre também que Tlon, na verdade, é um planeta criado por uma sociedade secreta chamada Orbis Tertius. Eu não sei se você percebe, mas Orbis Tertius em latim significa terceiro mundo, o que é uma coisa muito interessante conforme você for lendo aqui o conto, de você perceber o porquê desse nome dessa sociedade secreta. Mas enfim, apesar de ser um planeta, aí é que vem a parte fantástica desse conto. Apesar de ser um planeta inventado por essa sociedade secreta chamada Orbis Tertius, apesar disso, no fim do conto, o Borges diz que surgiu na Terra uma enciclopédia fictícia, né, obviamente, mas uma enciclopédia criada em Tlon. Então perceba que se surge na Terra uma enciclopédia criada nesse planeta fictício, até que ponto a Terra também não é fictícia? Até que ponto a nossa realidade também não é tão fictícia quanto é fictícia a realidade de Tlon? Ou seja, no limite, o que o Borges está aqui tentando nos mostrar é que o limite entre o real e o ficcional é muito mais frágil do que aquilo que nós podemos depreender, dado que nós temos essa mania esdrúxula de tentar criar discursos científicos ou com um caráter científico para poder tentar abarcar aquilo que é a realidade. Então perceba que logo no primeiro conto do livro, que é um conto criado aí com essas características que o aproximam de um ensaio, que é um conto muito mais acadêmico, digamos assim, não é? Já nesse primeiro conto, o Borges ele tenta dizer pra gente que os discursos que nós criamos sobre a realidade são discursos fictícios, porque muito provavelmente a própria realidade é também fictícia. E isso vai ser uma coisa que ele vai tratar muito em todos os contos, mas nos contos que seguem imediatamente esse conto aqui chamado Tlon Uqbar Orbis Tertius,
que são então ali o Pierre Menard, autor de Quixote, e o As Ruínas Circulares. Mas enfim, vamos então agora a esses outros contos. Então o segundo conto do livro talvez seja um dos meus contos preferidos do Borges, que é lá o Pierre Menard, autor de Quixote. É um conto que eu passo, já é o terceiro ano que eu vou dar aula e é o terceiro ano que eu vou passar esse conto para os meus alunos, porque é um conto que eu acho incrível, sério. Mas se você nunca leu este conto, pare o que você está fazendo agora e vá ler. Mas enfim, no primeiro conto então, que é o Tlon Ukbar-Orbis Tertius, o Borges ele vai tratar da ficcionalidade do mundo e dos discursos do homem sobre o mundo. Agora, nesse construir como se fosse uma resenha ou como se fosse um ensaio sobre a obra desse sujeito chamado Pierre Menard, que é um escritor francês do século XX que quer escrever o Dom Quixote do Miguel de Cervantes, que é um escritor espanhol do século XV ou XVI. Mas aí o que acontece? Acontece que o Pierre Menard ele não quer escrever uma outra versão do Quixote, ele não quer escrever uma continuação do Quixote, ele não quer escrever um pastiche do Quixote, ele quer escrever o Dom Quixote dos Cervantes. E o conto vai falando pra gente de como que é para esse autor construir esse texto, que na verdade é um texto que teoricamente já existe. Mas daí eu vou sugerir para vocês que vocês leiam junto com o Pierre Menard. Eu sugiro que vocês leiam um outro texto do Borges chamado Kafka e seus Precursores. Eu não me lembro agora o nome do livro em que esse texto está, mas se não me engano é no Outras Inquisições. Pode ser que eu esteja errado, mas eu vou deixar uma nota lá embaixo dizendo em que livro esse texto aparece. Porque são dois textos que para mim se complementam bastante, porque eles acabam de certo modo tratando da mesma coisa. Eu vou ler alguns trechos aqui do conto, porque eu acho que esse é um conto impagável. Ele diz o seguinte, então. Pierre Menard não queria compor outro Quixote, o que seria fácil, mas o Quixote. Sua admirável ambição era produzir páginas que coincidissem palavra por palavra e linha por linha com as de Miguel de Cervantes. E daí, durante o conto aqui, há uma série de transcrições do Quixote do Pierre Menard e do Quixote dos Cervantes. E você percebe que na verdade é o mesmo texto que o Borges está aqui transcrevendo. E daí ele segue. Ser no século XX o romancista popular do século XVII pareceu-lhe uma diminuição. Ser de alguma forma Cervantes e chegar ao Quixote pareceu-lhe menos árduo, por conseguinte menos interessante, que continuar sendo Pierre Menard e chegar ao Quixote através das experiências de Pierre Menard. Então perceba que o cara ele não queria ser o Cervantes, ele queria continuar sendo ele mesmo, mas escrever o mesmo livro que ou teoricamente o mesmo livro que o Cervantes escreveu. E daí na página 42 o Borges segue dizendo o seguinte: o texto de Cervantes e o texto de Menard são verbalmente idênticos, mas o segundo é quase infinitamente mais rico. Mais ambíguo, dirão seus detratores, mas a ambiguidade é uma riqueza. Ou seja, como que o texto pode ser o mesmo, mas ao mesmo tempo ser um texto ambíguo? E daí eu volto àquilo que eu disse no começo dos meus comentários sobre esse conto, que é o modo como nós condicionamos a leitura porque nós estamos entrando em contato com textos de um determinado autor. Enfim, o último trecho que eu gostaria de ler sobre esse conto aqui para vocês é o seguinte, está na página 43. Não há exercício intelectual que não seja afinal inútil. Uma doutrina filosófica é no início uma descrição verossímil do universo. Passam os anos e é um mero capítulo, quando não um parágrafo ou um nome, da história da filosofia. Então perceba que nesse texto aqui há uma série de discussões que, na verdade, aprofundam ou continuam aquilo que o Borges já havia iniciado lá no Tlon Ukbar-Orbis Tertius, que é sobre a ficcionalidade dos discursos e a ficcionalidade da própria realidade, ou do modo como nós encaramos a realidade. Enfim, então esse aqui é outro texto em que o Borges vai tratar dessas questões, tal qual ele fará também
no exame da obra de Herbert Quinn, que também é um texto aqui dessa primeira parte do livro, e que vai ter como se fosse uma resenha, como se fosse um ensaio, só que dessa vez, então, ele vai tratar desse autor irlandês, que é a do Pierre Menard, e isso acaba fazendo com que o Borges comente um pouco mais sobre cada uma das obras, né, dos livros desse autor. O primeiro desses livros é um romance policial chamado O Deus do Labirinto. E daí, olha que legal, quando eu fui ler esse conto pela primeira vez, eu me lembrei automaticamente do ano da morte de Ricardo Reis, do Saramago. Por quê? Nesse livro do Saramago, o Ricardo Reis lê o livro do Quinn aqui. Então, quando eu fui ler, eu falei, gente, mas eu já conheço esse nome de algum lugar. E daí, então, eu sempre acabo fazendo aqui uma relação entre esses dois textos. Mas, enfim. Então, você tem aí essa história policial, que é o Deus do Labirinto. Você tem também aqui um texto desse mesmo Quinn, chamado Abril-Março, que é ou April-March, não é? Que é um romance que ele é escrito de trás para frente. Então você tem primeiro, eu não sei se vai dar para vocês verem aí, mas você tem primeiro uma consequência, aí depois você tem a causa dessas consequências, e depois você tem as causas das causas dessa consequência que vai movimentar todo o enredo do livro, enfim. Então perceba que o Quinn ele era tão maluco quanto o Borges. Outro dos textos que compõem a obra desse autor fictício é lá como que é o nome? O Espelho Secreto, que é uma peça de teatro com dois atores interpretando o mesmo papel, enfim. E o último desses textos que o Borges vai comentar aqui dentro desse conto é um texto chamado Afirmações, que é um texto em que o Quinn vai soltando ideias inconclusas para histórias. Então ele fala assim, nossa, seria interessante se houvesse uma história sobre isso, sobre aquilo outro. Ou seja, o Quinn faz nesse último texto exatamente o que o Borges faz aqui no Ficções em vários dos seus outros textos. Porque afinal de contas o que o Borges faz aqui é criar autores e obras fictícias e tecer uma série de comentários sobre essas obras. Então perceba que esse texto aqui é um texto que acaba, de certo modo, refletindo toda a obra do Borges. Mas enfim. Outro dos contos que compõem aqui essa primeira parte é o A Biblioteca de Babel, que é um texto bem famoso também do Borges, cujo narrador vai ser um desses bibliotecários dessa biblioteca, que é uma biblioteca infinita no espaço e no tempo, né? Então a gente vai ter aqui uma série de descrições sobre a construção dessa biblioteca, não é? Ela é infinita para cima e para baixo, e as galerias dessa biblioteca são hexágonos, enfim, há uma série de descrições aqui dessa biblioteca. E daí o que acontece? Nessa biblioteca existem todos os textos possíveis de serem criados com a combinação de letras, pontos, vírgulas e espaços possíveis em todas as escritas humanas. Então, todo texto que existiu, que existe e que possivelmente existirá, estão contidos e eterna no espaço, porque afinal de contas ela é infinita para cima e infinita para baixo. Tanto que logo no início desse texto, a biblioteca ela é comparada ao próprio universo, né? Deixa eu procurá-lo aqui para que eu leia o início do texto para vocês. É dito o seguinte, então. O universo, que outros chamam a biblioteca, é composto de um número indefinido e talvez infinito de galerias hexagonais com vastos poços de ventilação no meio, cercados por balaustradas baixíssimas. Então perceba que logo no início a gente já tem essa associação da biblioteca com o universo, não é? Então perceba que é muito interessante porque ao longo do texto a palavra biblioteca ela vai assumir um sentido conotativo, ou seja, a biblioteca enquanto símbolo do universo, e um sentido denotativo, que é a biblioteca
enquanto universo. A biblioteca é o universo. E daí aqui há toda aquela retomada de uma tradição que é uma tradição bíblica, cabalística, enfim, que é de que o mundo é na verdade um livro escrito por Deus. Não é? Então perceba que isso é uma coisa muito presente em todos os textos do Borges, mas que isso é, digamos assim, o foco principal desse A Biblioteca de Babel. E uma coisa interessante sobre a disposição dos livros dentro dessa Biblioteca de Babel é que eles estão dispostos ali de uma maneira um pouco caótica ou sem alguma ordem aparente. Eles não estão organizados sob nenhum critério, mas, segundo o que o narrador diz aqui, é muito provável que haja sim um critério de organização da biblioteca. Só que nós nunca vamos ser capazes de compreender essa organização porque nós não vivemos tempo suficiente para atravessar a biblioteca de um lado ou outro, de um lado a outro. Nesse sentido, esse texto do Borges me lembrou outro texto do Saramago, que é aqui a epígrafe do Homem Duplicado. Caso você não saiba, uma das epígrafes aqui desse livro é: o caos é uma ordem por decifrar. E isso fica muito aparente aqui nesse trecho desse conto do Borges, que é justamente isso. Quer dizer, o universo é essa coisa caótica, mas esse caos ele traz em si uma possível organização. Só que nós não conseguimos compreender essa organização porque nós somos muito menores do que o universo. E é justamente disso que vai falar aqui um pouquinho o Borges dentro deste livro aqui, então, desse conto aqui. Então perceba que esse é um dos outros motivos pelos quais eu gosto bastante desse conto, justamente por conta da série de reflexões que ele vai tecendo e reflexões que aparecem na obra, inclusive, de outros autores de quem eu gosto bastante. E o último conto sobre o qual eu gostaria de falar com vocês é um pouquinho aqui sobre As Ruínas Circulares, que também é um conto um pouco famoso do Borges. Ele também é um conto da primeira parte, e eu acho que dessa primeira parte ele talvez seja o conto mais tradicional no sentido da forma, né? Ele é um conto que ele tem uma forma mais tradicional quando você o compara com textos como, por exemplo, o Pierre Menard ou o próprio Tlon Baror Stertius. Mas enfim, esse daqui então é um texto que vai falar da história de um mago que um dia chega em um templo em ruínas, e esse templo ele foi construído em formato de círculo, por isso que As Ruínas Circulares, o nome do livro, do conto. E esse mago ele chega nesse templo, que é o templo do Deus Fogo, porque ele quer inventar uma pessoa através do pensamento. Então ele chega ali nesse templo, deita e começa a sonhar com uma pessoa, e ele quer, através desse ato de sonhar com a pessoa, ele quer que essa pessoa crie uma existência. Ou seja, aqui novamente a gente volta àquela ideia do Berkeley lá, não é? De que a realidade ela é uma projeção do nosso pensamento. Então o que esse mago aqui quer fazer é justamente colocar isso em prática, e de fato ele consegue criar um ser muito parecido consigo, para que ele possa então comandar ali esse ser. E daí uma das primeiras coisas que ele faz é apagar a memória desse homem, digamos assim. E daí o que acontece? Acontece que a partir desse momento a gente vai acompanhar como que é a relação entre esses dois sujeitos. E inclusive esse templo em que esse mago está, ele fica no sul, ele é o templo do Deus Fogo do Sul, e esse mago inclusive acaba mandando esse duplo dele, né, esse homem que ele criou, para o templo do Deus do Fogo do Norte. E daí a história vai se desenrolando ali na relação entre esses dois personagens aí. Eu não vou contar mais nada da história, mas há algumas coisas que eu julgo interessantes de comentar um pouquinho sobre este conto. A primeira delas é sobre a circularidade da própria estrutura, né? Então, o espaço em que esse sujeito está é um espaço circular. O tempo que esse sujeito vive é um tempo circular ali, porque tem toda essa questão da memória, e você vai ter que ler o texto para poder entender o porquê dessa circularidade. E há também uma circularidade no sonho, porque há ali essa ideia do sonho dentro de um sonho,
E o próprio enredo é um enredo circular. Quando você chega no final, você percebe que há uma relação muito mais forte entre esses dois personagens do que poderia supor a nossa vã filosofia. Enfim, então perceba que a genialidade do Borges dentro desse texto é justamente de criar um texto circular para tratar de um assunto circular em um espaço circular, em um tempo circular. Enfim, e daí então eu vou voltar lá no Berkeley. Ora, na verdade eu vou voltar em 3 filósofos aqui, que são filósofos que são citados a rodo aqui pelo Borges. E uma coisa que eu sugiro para você quando você for ler o Borges: quando ele citar o nome de uma pessoa, você pare a leitura e vá procurar o básico do básico sobre essa pessoa, porque isso é uma dica que o Borges está te dando, uma chave de leitura importante, tá bom? Então, ao longo de todo o livro, 3 filósofos são citados assim com uma certa frequência. São eles, então, o Hume, o Berkeley e o Nietzsche. O Berkeley, como eu disse para vocês, disse lá que a realidade é uma ilusão, que a realidade é uma projeção da nossa imaginação. O Hume dizia geralmente que a subjetividade não existe porque o ser humano ele é fruto do desencadeamento de ações. Então, o mundo não existe, ou melhor dizendo, a realidade não existe e a nossa subjetividade também não existe. E daí outro filósofo que é citado aqui bastante é o Nietzsche, né? E o Nietzsche diz que o que não existe, ou o que existe de uma maneira diferente daquela que nós percebemos, é o tempo. Segundo Nietzsche, tudo que existe já existiu e continua existindo porque as coisas se repetem muito, que é aquela ideia lá do eterno retorno, não é? Porque as possibilidades combinatórias que existem na natureza são muito poucas e daí as coisas elas têm que se repetir. E o tempo, nesse sentido, então, o tempo é uma coisa que se repete, o tempo é uma coisa que circula. Agora, quando a gente pensa lá, lembra lá do Tlon, o que nós temos é o conhecimento que nós temos sobre o mundo é uma projeção. O conhecimento que nós temos sobre o mundo é uma ficção, né? Os discursos que nós construímos sobre a realidade são discursos ficcionais. Logo, o conhecimento que o homem tem e que o homem faz de si mesmo é uma ficção. O homem histórico que nós fomos criando ao longo do tempo é uma ficção, porque afinal de contas, tudo aquilo que nós produzimos é ficcional. Se o discurso que nós produzimos sobre a realidade e sobre o homem são discursos ficcionais, se o mundo, tal qual nós o concebemos, é uma ficção, e se o homem, tal qual nós o concebemos, é uma ficção, nós também somos ficcionais, não é? Então, nós somos tão ficcionais quanto aquele homem sonhado pelo mago aqui dentro das ruínas circulares do Borges. Então, se tudo se repete segundo Nietzsche, ora, se o tempo é uma coisa que se repete, não existe teoricamente um passado e não existe teoricamente um futuro. O que existe é um presente eterno. Se não existe um passado, não existe história. Se não existe história, não existe memória. E é por isso que o mago apaga a memória de sua criação aqui. Se não existe memória, não existe subjetividade e individualidade. Porque o que te distingue de outras pessoas é que você tem memórias e as suas memórias acabam construindo percepções do mundo diferente da que o seu vizinho tem, por exemplo. Muito bem. Se nós não temos memória, nós não temos subjetividade, nós não temos uma individualidade. Se nós não temos subjetividade, nós somos tão ficcionais quanto esse homem sonhado dentro aqui desse conto. Então, quando o Borges vai e escreve esse texto, esse livro, e coloca sob o título de ficções esses vários textos, é muito curioso, porque ele vai e ele se apropria desses vários discursos para mostrar que esses discursos são tão ficcionais e que a percepção que nós temos sobre o mundo e sobre nós mesmos, e até mesmo nós, o homem, é uma ficção, né? Que tudo aquilo que é possível que exista, provavelmente não passa
de uma série de ficções que nós vamos criando e que nós fomos criando ao longo da nossa existência. Então perceba que quando você lê o Borges, não é aquele tipo de autor que você lê e depois você vai sei lá, buscar caçar borboletas na praça. Você não faz isso. Assim, o Borges é aquele cara que por mais que você não pense nele depois, você ainda está pensando nele. Porque ele te inquieta de uma tal maneira que não tem como você falar assim, ah, não, é ok, esse cara ele é muito chato. Então, tudo bem, existem pessoas que não gostam do Borges justamente por conta disso. Então, eu acho que essa é a principal qualidade da literatura do Borges, e a maneira com que ele se apropria desses discursos científicos que a gente foi construindo ao longo do tempo e falar, olha, esses discursos são ficcionais porque eu consigo construir com eles ficções. E daí ele vai e lança livros como esse, como o Livro de Areia, como, sei lá, o Aleph e tantos dos seus outros livros de contos. Então, perceba, eu indico fortemente que você leia Borges pelo menos uma vez na sua vida, porque depois que você sai disso, você começa a olhar para as coisas e para os discursos por aí de uma maneira um pouco mais diferenciada, e é justamente por conta disso que esse livro aqui entrou lá para a minha lista de 10 melhores leituras do ano passado. Caso você não tenha visto aquele vídeo, vou deixar o link para ele lá embaixo, certo? Enfim, eu não vou falar de mais nenhum conto. Perceba que eu falei de pouquíssimos contos, mas esse vídeo ficou enorme, não é? Mas enfim, leia Borges, porque, enfim, ele é um autor que eu julgo necessário. E é isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então. Um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau.